Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, nós estamos aqui e chegamos no momento de ser alimentados pela Tua Palavra, Senhor. Deus, a fim de que a nossa vida, a nossa realidade seja transformada pelo poder do Senhor, na presença do Teu Espírito Santo na nossa vida, Deus. Nos concede, Pai amado, poder para praticar a Tua Palavra. Deus, que a nossa mente, o nosso coração seja preparado para receber tudo isso, Senhor. E a nossa vida ser transformada pela Tua verdade. Se conosco nessa manhã, assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podem se assentar. Bom, meus irmãos, a gente segue aqui todos os domingos pela manhã uma série de leituras bíblicas proposta pelo lecionário. É óbvio para a gente aqui, mas tem muitas pessoas que não conhecem muito bem essa realidade do que é o calendário litúrgico, o ano cristão, né? E tem um porquê disso. A gente aprender mais sobre Jesus, os ensinamentos de Jesus e como que a igreja deve se portar como discípulo de Jesus no mundo. Nós lemos aqui, o lecionário propõe para a gente, nos 3 anos, conhecer mais Jesus, para que a vida de Jesus seja reproduzida por meio da nossa vida, para que a revelação sobre Jesus transforme a gente de dentro para fora. É por isso que nós estamos aqui todos os domingos, e estamos aqui fazendo as nossas meditações, as pregações acerca da vida de Jesus, dentro de um contexto, uma cadência em que todos os domingos a gente vai adentrando mais e mais na obra de Jesus, para que a obra de Jesus faça sentido na nossa vida, transforme o nosso caráter, a nossa vida e se transforme em testemunho, em prática para isso. Tá bom? E se a proposta é discipular a gente, tornar a gente discípulos de Jesus, talvez seria mais didático começar quem é Jesus no começo do discipulado, né? Mas a gente já passou a metade do ano e agora na metade do ano foi feita essa pergunta para a gente: quem é Jesus? O lecionário hoje, através do Evangelho de Mateus, faz essa pergunta profunda para a gente e parece até um clichê. Quem é Jesus para você? A resposta a essa pergunta mudou a história do mundo, formou o que é igreja e tem muito a ver com o que vai determinar a eternidade das pessoas. Jesus se dirige nesse relato aqui aos seus discípulos e pergunta para os seus discípulos: quem que o povo diz que eu sou? E aí tem uma série de respostas, e aí Jesus se vira para aqueles que são os seus discípulos, os seus seguidores, que estão mais próximos dele e pergunta: e para você, quem sou eu? Quem é o Filho do Homem? Quem é Jesus? Os discípulos traçam uma lista sobre quem são os outros, os homens, as pessoas, a multidão, e aí vem uma série de respostas para isso, né? Isso é só a introdução, tá, gente? Ainda nem entrei no sermão, não. Tem uma pegadinha aqui importante para a gente. Os outros, a multidão, tem várias respostas sobre quem é Jesus. A primeira resposta falam que o Senhor é João Batista. E aí a gente pensa assim, né? Será que estou falando de reencarnação? Porque João Batista acabou de morrer, mas Jesus já era vivo quando João morreu, então não pode ser uma reencarnação, né? Só dados técnicos para a gente entender o que o texto está querendo revelar para a gente. Lá naquela época de Jesus, os meios de comunicação não eram tão eficientes quanto os de hoje. Então, talvez a maioria das pessoas, fora daquele ambiente onde João Batista vivia, não conheciam a sua aparência, mas sabiam do seu ministério, de afrontar publicamente as autoridades, falar sobre o reino de Deus, e o que Jesus estava fazendo era muito parecido, não no sentido de afrontar as autoridades, mas de falar sobre o reino, revelar a vontade de Deus. Então as pessoas pensavam: não, pode ser que esse aí deve ser o João Batista, de quem tanto falam, porque as pessoas estavam simplesmente olhando para o que Jesus fazia. Outros falavam que Jesus poderia ser Jeremias. E olha só que surpreendente, né? Jeremias, não tem relatos assim sobre o retorno de Jeremias, exatamente assim, né? Mas que, Elias, a segunda resposta é Elias, Jeremias é a terceira, Elias. E existem profecias sobre o retorno de Elias. E as pessoas estão dando até afirmações com base teológicas, né, nas escrituras,
porque se crê que Deus revelou no passado ao seu povo que quando o reino viesse, os seus profetas retornariam também. No caso, Elias, que é o grande representante dos profetas, né? Então as pessoas estão falando assim, ó, eu creio nas Escrituras, esse aí deve ser o retorno de Elias. Outras pessoas falam que é Jeremias, e nem há tanto assim uma expectativa de Jeremias retornar em pessoa. Mas Jeremias representa a grande classe dos profetas do Antigo Testamento, os profetas maiores, né? Então, eles estão falando que as Escrituras mostram que Deus se revela por meio dos profetas, e Jesus está revelando o reino de Deus. Então Jesus pode ser um novo representante dos profetas de Deus na classe de Jeremias. Então existem até assim, uma fé nas Escrituras do Antigo Testamento. E outros falavam que Jesus é um profeta. Por que um profeta? Porque o profeta ele vem denunciar a injustiça e os problemas da realidade. E existia uma grande expectativa naquela época que quando Deus restaurasse o reino de Israel, o Messias traria a ordem de novo para esse mundo por meio da nação de Israel, colocaria as nações pagãs debaixo dos seus pés e governaria o mundo. Então as pessoas também, além de uma expectativa teológica, também tinham uma expectativa política acerca da vinda do Messias. E essas pessoas estão falando de experiências próprias ou de crenças próprias. Eu creio na Escritura, eu creio no poder de Deus, eu creio no reino de Deus, mas elas não foram capazes de fazer afirmações profundas como os discípulos de Jesus, ou Pedro fez aqui nesse texto. A afirmação de Pedro está no cerne do que é igreja. E eu comecei perguntando aqui, quem é Jesus? Essa semana, toda vez que eu vou pregar, eu falo, nessa semana aconteceu alguma coisa que me ajudou a fazer o sermão. E parece que Deus faz de propósito, né? Essa semana, uma pessoa muito amiga minha, do nada, é uma pessoa que não está desigrejada, e a gente ora por ela, pela família, conheço há muito tempo. Do nada, ela mandou mensagem para mim, assim, Rafa, eu preciso da sua ajuda. Como eu posso evangelizar os meus filhos? Gente, as pessoas sabem muito bem, né? Que Jesus é um lugar seguro para conduzir a nossa vida, para lançar a nossa fé e as nossas bases. Mas talvez a gente esteja fazendo o movimento dessas outras pessoas aqui, de saber que Jesus veio trazer o reino, Jesus é alguém confiável, de quem as Escrituras dizem ser verdadeiro, o Filho de Deus, mas a gente só quer o que Jesus veio fazer e não entende profundamente o nosso papel como igreja e qual é o papel de Jesus na nossa vida. Aí eu comecei a falar para essa minha amiga, vem cá, por que você está com essa dúvida? O que aconteceu para você ter essa necessidade de procurar evangelizar os seus filhos? E a primeira resposta dela foi, como a gente não está indo à igreja, e a minha filhinha escuta as músicas no carro, ela sabe tudo das músicas, mas não conhece nenhum hino, então eu queria fazer... Aí foi onde eu entrei, eu já sabia qual era a resposta, né? Olha, você está tentando negociar o inegociável. Jesus não é só um mestre de valor, alguém que tem palavras bonitas, alguém que é confiável. Jesus veio fundar a igreja como seu corpo na terra. Jesus veio consertar as coisas. Jesus veio trazer o fim ao caos. Jesus veio derrotar a morte. Jesus veio derrotar o diabo. A gente está numa guerra. Não se trata só de ensinar valores morais. Se não é para ser igreja, você continua no caminho da perdição. Eu não disse exatamente essas palavras, mas foi esse o sentido, e ela entendeu muito bem o recado. E ela só falou, realmente eu estou lendo só verdades aqui, você está certo e tal. E eu espero que isso tenha feito algum efeito na vida dela, de transformar a vida dela, para entender que não só lançar verdades. Esse texto mostrou para a gente aqui muito bem no comecinho, que as pessoas sabem onde buscar a verdade, mas viver a verdade, ter a vida transformada pela verdade e irradiar essa verdade para o mundo, são coisas completamente diferentes. Conhecer quem é Jesus e ser discípulo de Jesus são coisas totalmente diferentes. E é interessante que essa última ideia que as pessoas falaram sobre quem Jesus é, um profeta, até no mundo de hoje, as pessoas não confessam Jesus como seu Senhor pessoal e Salvador.
Elas costumam exaltar Jesus. Jesus foi um grande profeta, alguém sábio, alguém que veio ensinar a gente a fazer o bem. Jesus veio dar o exemplo para a gente. E outras religiões que são até religiões não cristãs, elas falam a mesma coisa. Jesus foi alguém sábio, alguém que ensinou o que é o amor de verdade, que o que importa é o amor. E não é isso que a gente escuta? Isso não deixa de ser verdade, mas não é a verdade completamente. E nem é o propósito da verdade ao qual Cristo se revela. Não foi só ensinar a gente a viver bem, porque a gente sabe muito bem o que é certo a se fazer, mas a gente não consegue todas as vezes, a gente vai lá e tropeça e cai. O problema em honrar Jesus de diversas formas e falar que Ele é bom, que Ele é amor, é evidente. Se fosse apenas algum profeta ou algum filho de Deus, como as pessoas estavam falando, ele seria um falso profeta. Afinal, em suas declarações, Jesus alegava ser muito mais do que um profeta, muito mais do que um sábio, muito mais do que um professor. Eu gosto de citar C.S. Lewis quando ele diz assim: se alguém que diz ser o que Jesus foi, ou ele era um louco, um lunático da pior qualidade, ou ele de fato é quem ele diria ser. Não me venha com essa de que Jesus foi alguém sábio, foi um mestre de valor. Ou ele de fato era o Filho de Deus, ou então ele não merece crédito nenhum nas suas palavras, tudo não passa de uma mentira. Bom, a pergunta sobre quem Jesus é para você, na verdade, tem por trás disso tudo uma outra pergunta, e é sobre essa pergunta que eu queria debruçar o sermão de hoje. Quem é Jesus? É muito clichê e a gente deveria estar preparado para isso, e talvez se a gente não tivesse num contexto aqui de pregação sobre esse texto, não tivesse lido esse texto hoje e agora, surgiriam várias respostas sobre quem Jesus é. Mas o que esse texto aqui pergunta para a gente, que está nas entrelinhas, é: quem é você a respeito de quem você acha que Jesus é? Esse texto está respondendo para a gente outras coisas. Não é só sobre quem Jesus é, porque a afirmação de Pedro, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nem é tanto uma teologia elaborada sobre a cristologia, sobre quem Jesus é, não oferece títulos elevados sobre a pessoa de Jesus. Mas ele mostra que Jesus, dentro dessa afirmação de Pedro, faz uma outra afirmação, que esse é o fundamento da igreja. Confessar Jesus como o Filho do Deus vivo, como Cristo, aquele que veio para salvar, não é obra da carne, não é do conhecimento, não é sobre conhecer mais, filosofar mais ou ter um pensamento mais elaborado. É sobre ter Deus revelando no nosso coração quem Jesus é. Essa história fala muito mais do que quem Jesus é sobre quem a gente é a respeito de Jesus. Esse episódio de Pedro confessando Deus como Cristo, como Senhor, Filho de Deus, ele acontece nos outros evangelhos também, até no Evangelho de João. Mas existe uma ênfase aqui particular nesse Evangelho de Mateus, em que Mateus está preocupado em mostrar para a gente o que é ser um discípulo de Jesus, o discípulo do reino, o discípulo do rei que está prometido para mim. No versículo 17 até o 19, Jesus conecta a confissão de Pedro com o Messias, o Filho de Deus, a realidade da igreja. Só a igreja é capacitada e transformada de dentro para fora para fazer uma afirmação tão profunda e sincera, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias prometido, que veio consertar o mundo e a sua realidade quebrada, fragmentada, manchada pelo pecado, condenada pela morte. A narrativa de Mateus é a declaração de quem Jesus é e tem significado especial na vida da igreja. Essa palavra igreja nos evangelhos só acontece no Evangelho de Mateus, nesse texto, e mais na frente no capítulo 18, versículo 18. Conceituar o povo de Deus como esse agrupamento de pessoas com quem Deus habita e revela a sua glória para o mundo, acontece nesse texto aqui. E a gente precisa entender um pouco mais como essa afirmação de Pedro, ela emerge nesse texto aqui, ela aparece como o destinatário da revelação sobre quem é a rocha que a igreja está fundamentada, sobre qual a igreja será construída e destacada. Gente, a gente precisa entender que saber quem Jesus é fundamenta quem nós somos como igreja e também liga a nossa vida temporal, momentânea nesse mundo, à nossa eternidade.
Para isso, a gente pode tirar 3 lições aqui desse texto. E a primeira lição é: a igreja está enraizada na confissão de Jesus como Messias, o Filho de Deus. Deus escolheu a igreja como o seu povo particular, a sua propriedade privada, para revelar a sua glória no mundo. A gente não pode esperar da igreja algo diferente disso. Tudo que a igreja faz deve ser uma ressonância, consequência dessa confissão. Deus escolheu, Jesus escolheu a igreja para revelar a glória dele nesse mundo, e a gente precisa entender que revelar a glória de Deus no mundo é mostrar para o mundo quem é o Senhor a quem a gente serve. O que torna Pedro e a igreja tão especial não é nada inerente a nenhum dos dois, nem o seu brilho ou a sua fidelidade, nem a sua astúcia ou a sua coragem. Pedro imediatamente se mostra culpado ou mal entendido. Lá no texto seguinte, que a gente não leu, mas vai ser a pregação de domingo que vem. Pedro agora está num momento ilustre, falando quem é Jesus. Jesus pergunta, e ele, representando os apóstolos, dá essa resposta tão profunda. Mas, alguns versículos para frente, ele vai escutar de Jesus: arreda Satanás. Em um momento, Pedro é usado por Deus, e Jesus fala assim: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus que transformou a sua vida e te revelou isso, né? E a igreja não se mostra tão diferente de Pedro, gente. E, no entanto, a primeira comunidade dos apóstolos, como a nossa comunidade hoje, a igreja contemporânea, continuam sendo especiais. Elas extraem da sua distinção uma confissão que reivindica a nossa personalidade, quem nós somos. E essa deve ser o nosso credo. Aos domingos, depois da ceia, a gente faz a nossa confissão do credo apostólico aqui, para a gente não esquecer a nossa identidade, onde a gente fala: creio em Deus Pai, creio no Filho, unigênito, Filho de Deus, que se fez homem e morreu. A nossa identidade como povo de Deus, como igreja, é mostrar que, como povo de Deus, nós cremos naquele que é o Salvador do mundo, que não veio só reparar um sistema político, não veio reparar uma nação, não veio restaurar Israel para colocar a Roma debaixo dos seus pés. Jesus veio conectar o homem a Deus. Esse é o poder do nosso Senhor. Além disso, a visão de Jesus como o evento dessa revelação divina mostra o poder de Deus sobre o seu povo, sobre a sua igreja, os seus eleitos, os seus escolhidos. A passagem deixa muito claro que Pedro não precisa raciocinar muito, ele não está filosofando, elaborando algo precioso, ele simplesmente fala, ele coloca para fora algo que foi revelado para ele espontaneamente expressa uma revelação de Deus. Esse conhecimento vem apenas como um dom divino. O texto não defende tanto uma cristologia correta, colocando títulos no alinhamento de Jesus, ou com quem Jesus é, sistematicamente, mas afirma que a igreja confessante vive a graça de Deus, e a singularidade deriva de um Deus gracioso, que inicia sua autorrevelação, e que ainda hoje, através destes artigos de fé e de confissão, continua revelando à igreja quem é Jesus. A gente não pode perder de foco que Jesus é o Filho de Deus, da mesma essência de Deus, o próprio Deus encarnado, e não mais alguém que tem palavras bonitas para dar sentido à nossa vida, para que os nossos filhos, lá no futuro, se percam. Lá no futuro, venham tomar atitudes erradas só porque não conheceram Jesus ou as histórias de Jesus. Conhecer Jesus ou transforma a gente em igreja, nos seus escolhidos, os seus discípulos, ou a gente vai ser os outros da multidão, que tem conhecimento sobre Jesus, mas não tem Jesus revelado dentro do nosso coração. A segunda lição que a gente pode tirar é que essa passagem coloca claramente a igreja num contexto de conflito. Gente, esse lugar privilegiado de ser igreja, que a igreja vem ocupando, na verdade é como oponente, designado contra as portas do inferno. E Jesus não veio falar aqui que é só um rebanhozinho de ovelhinhas que está esperando. Não. Esse texto mostra para a gente que a gente está numa guerra, em oposição contra o diabo, contra o império das trevas, contra a morte. E ficar sentado no nosso banco confortável, vindo aos domingos para a igreja, talvez seja sintoma de uma fé deficiente, de uma fé doente, de pessoas que não conseguem enxergar que estão dentro de um conflito contra a morte, contra o diabo,
contra o mal que está imperando nesse mundo. Por um lado, essas palavras prevalecer, que a gente viu no texto aqui, em outra tradução fala assim, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Se a gente está num conflito, quer dizer que, né, o inimigo vai vir e ele não vai prevalecer. Mostra claramente que existe um conflito entre a igreja de Jesus, a igreja confessante, e os oponentes de Deus, os inimigos de Deus. Sugere que os inimigos estão vindo bater contra a gente, tentar nos derrotar, tentando nos derrubar. Não deixa de ser uma verdade, porque o inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas, o apóstolo Pedro fala também, né, que ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A realidade da igreja é essa, de uma luta severa, que o diabo tenta a todo tempo derrubar os filhos de Deus, oprimir, perseguir, mas que, na verdade, o que esse texto aponta para a gente é que o inferno não vai resistir às investidas da igreja. O que Jesus está falando, na verdade, é que a igreja está indo saquear o inferno, tirar as almas que estão aprisionadas pela morte. É que a gente, como os discípulos de Jesus, está a todo tempo revelando a glória e a vida que Jesus oferece para todos aqueles que creem. Ser um discípulo de Jesus é estar empenhado numa guerra em que nós somos agentes e precisamos ter atitudes que revelam o reino de Deus, e não só de revelar e proclamar, mas que entender que isso é uma luta de tirar pessoas da escravidão, da morte, de um lugar que elas não podem sair sozinhas, mas pessoas libertas que são engajadas por Deus e pelo seu Espírito vão em atitude guerrear e batalhar, e não só receber, e não só ser iluminado, e não só ser abençoado, mas ser instrumento do poder de Deus nessa batalha cósmica do bem contra o mal. O exército que invade os poderes da morte e liberta os cativos do inferno. Esse é o poder da igreja, é esse o papel da igreja, daqueles a quem Jesus se revelou e que confessa Jesus como sendo o Filho de Deus e o Messias que veio salvar o mundo. A gente se antecipa e se prepara mesmo para uma oposição vigorosa. Gente, a gente não fica aqui só esperando o inimigo vir derrotar a gente. Esse texto revela justamente o contrário. A gente vai atrás de pessoas que estão aprisionadas para derrotar o inimigo, que tem prendido pessoas, que tem destruído famílias, que tem destruído cidades, tem destruído nações, tem destruído essa realidade. A sua confissão clara de Jesus crucificado e ressuscitado ameaça aqueles que escolhem um credo mais palatável, mais docinho, mais suave. Parece bobeira, mas hoje existem muitas pessoas que evitam essa realidade cruenta do Evangelho, sanguinária, da morte. O Evangelho não veio falar sobre outra coisa. Eu conheço pais que evitam falar para os seus filhos das verdades da Bíblia. Por exemplo, eu, quando era criança, escutava na escola bíblica de crianças que Davi matou Golias. Hoje não pode falar que Davi matou Golias, gente, porque é violento. A gente não fala na Páscoa da morte cruel de Jesus para algumas crianças. Existem famílias que fazem isso, porque derrama sangue, são imagens e linguagens violentas. Que sociedade vai virar depois disso? Se a gente hoje não fizer a nossa luta de falar qual é a verdade, que esse mundo é cruel, que esse mundo é mau, que a gente precisa resistir e avançar na proclamação do Evangelho, sabendo que, se a gente não fizer, o Hades, as portas estão lá, inteiras, aprisionando pessoas lá do lado de dentro, na morte, na escravidão. Mas a igreja confessante, a igreja que confessa Jesus como o Messias, o Salvador do mundo, é o instrumento de Deus nessa batalha cósmica, desse novo reino que já foi inaugurado por meio de Jesus Cristo. O nosso lugar é na frente de batalhas, não só resistindo, mas avançando e conquistando. Se a sua vida não tem sido esse momento de proclamação do Evangelho, das boas novas, que Jesus veio, ressuscitou, transformou a sua vida, para que as pessoas vejam nas suas atitudes, no seu comportamento, a nova vida que foi trazida do céu para a sua vida. Que batalha você tem lutado? Como é que você tem dado testemunho de que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo?
Será que a gente tem vivido só o testemunho da multidão, dos homens, ou o testemunho dos discípulos de Jesus? Jesus não enganou os seus discípulos, gente. Eles sabiam muito bem o risco mortal que era seguir Jesus. E Jesus, quando fala, vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas, na língua original, tem a ver com martírio. Vocês serão meus mártires. Vocês vão ter que dar a vida. O fato de vocês proclamarem o Evangelho vai colocar a vida de vocês em perigo. Mas hoje, na nossa realidade, nesse Evangelho palatável, é que você vem para a igreja para ter uma vida melhor, para você ter paz, para você ter equilíbrio emocional, para você ter prosperidade. Tudo menos o que o Evangelho de fato mostra para a gente, quem é Jesus e como a nossa vida reflete essa verdade e é transformada à luz dessa verdade. E a terceira mensagem é: à igreja são confiadas as chaves do reino, simbolizando a vitória final sobre a morte. Gente, quantas igrejas por aí têm prometido a chave do carro, a chave da casa, tantas outras promessas para essa vida, mas o que Jesus falou e abençoou Pedro, na verdade está abençoando todos os apóstolos ali, né? Porque Pedro só teve coragem de falar o que todo mundo estava falando. Nos outros evangelhos, cada um vai lá e confessa Jesus, mas no evangelho de Mateus, Pedro é só um representante dos apóstolos ali, e Jesus abençoa, falando: bem-aventurado és tu, porque você confessou isso, e eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Quanto muitas igrejas estão prometendo bênçãos, prometendo promessas corriqueiras para esse mundo, coisas que vem uma tempestade e pode derrubar, vem um acidente de carro e pode destruir, pode vir uma crise política e levar da sua casa, vir um oficial de justiça e levar. Jesus promete uma bênção, uma chave na eternidade. Jesus concede à sua igreja parte do seu governo nesse mundo. Não se trata só de bênçãos futuras, a igreja é atuante agora, de um reino de agora, com atitudes do agora. O reino já começou. O verbo ligar e soltar, né, que é falado aqui nesse texto, eles são tentadores. Parece que a gente tem um poder mágico assim, né? O que eu decidi aqui está decidido lá no céu. Está ligado na terra, está ligado no céu. Já escutou isso? Na Igreja Universal, minha avó é obreira da Igreja Universal, né? E às vezes ela vai abençoar a gente, ela bate palmas assim: está ligado? Porque ela crê nisso aqui. E existem outras denominações, por exemplo, a Igreja Católica Romana, ela diz que detém o poder das chaves, né? O que é a Igreja Católica Romana. E eu não queria entrar nesse debate aqui, não faz parte desse sermão, mas faz parte do nosso entendimento, que Deus concedeu à sua igreja de prestar o seu governo nesse mundo. O que a gente decidir aqui está decidido no céu, pelo poder do Espírito Santo. Não se trata só de mente, o que a gente acha como moral, certo ou errado, mas como o Espírito age através da nossa vida nesse mundo, como que Deus está realizando a sua vontade por meio da sua igreja, está ligado no céu, porque é feito aqui por meio do Espírito Santo, por meio do povo de Deus redimido, povo de Deus perdoado. Essa mensagem, ela evoca as noções de restringir uma pessoa ou libertar uma pessoa, proibir uma ação ou permitir uma ação. Elas descrevem as funções de uma chave, de excluir ou de admitir uma pessoa no reino de Deus. Gente, porque a gente teve aqui outro dia, né, a confirmação dos nossos irmãos, em que eles falaram sim, e a igreja recebeu eles como parte dos seus membros. Quando alguém é admitido como um sacerdote da igreja, aí ele vem à igreja, concede o reconhecimento de que Deus vocacionou aquela pessoa. Deus concedeu ao seu povo as chaves do reino, e o que a igreja orientada pelo Espírito, a igreja que tem inspiração do Espírito Santo, realiza, está ligado nos céus. Essa função é muito importante. Concede a gente também assim, uma responsabilidade profunda. Se a gente tem um poder de trazer pessoas para o reino, por que as chaves do reino que estão nas nossas mãos ficam paradas dentro do nosso bolso? Existem algumas igrejas que a gente vai olhar assim para falar que não tem uma disciplina, qualquer pessoa é da igreja, faz o que quiser. Algumas igrejas são ríspidas demais, não pode nada. E se não pode nada, quem foge um pouquinho da linha está fora da igreja, está excluído da igreja, né? No século XVI, na Reforma Protestante, perguntava assim: o que é uma igreja verdadeira? É uma igreja que está embasada nas Escrituras, que serve os sacramentos
e que exerce a disciplina da igreja. Mas esse terceiro princípio aqui, ele é muito mal visto na igreja, assim, muito mal executado pela maioria das igrejas, né? Mas uma igreja saudável, ela exerce bem a disciplina dentro dela. E não quer dizer que a gente vai simplesmente excluir uma pessoa da igreja por qualquer coisa. Não quer dizer que a gente vá abandonar uma pessoa porque ela se tornou um pecado e executou um pecado mais grave. Mas mostra que a gente tem poder para poder cuidar da saúde da igreja. Faz parte do nosso papel, que confessa o Senhor, que é o Senhor da igreja, o dono da igreja, está com as chaves na mão, exercer o controle, o governo da igreja aqui. A gente não pode admitir qualquer coisa na igreja, porque a igreja não é nossa. A gente não pode permitir que as pessoas façam qualquer coisa na igreja. Nem de mais, nem de menos. A gente tem que ser aquilo que o Senhor da igreja, o dono da igreja, revelou que deva ser. É muito importante a gente entender isso, que se as chaves do reino estão nas nossas mãos, por que que a gente não tem aberto essas portas do reino para que pessoas que estão lá no reino das trevas, nesse conflito, não adentrem? Parece que a gente só quer o reino para a gente, um reino privado, que a gente entra para dentro de casa, passa a chave, estou no meu mundo privado, que é particular e é sagrado. E não, as portas do reino estão abertas. Lá no Apocalipse fala que a grande cidade de Jerusalém, quando desce, as portas estão abertas, acessível a todas as pessoas para entrarem e adorarem o Cordeiro de Deus. E se a gente tem se esquecido desse papel, talvez a gente tenha vivido, mais uma vez, a realidade da multidão e dos outros que não têm feito o nosso papel de igreja, sobre o qual Jesus edificou o seu povo. Essa pedra que foi edificada, Pedro, e aí tem outra briga teológica, né? É Pedro mesmo, não é? Gente, é sobre essa fé de confessar Jesus. Pedro confessou, em outros evangelhos, os outros discípulos também confessarão que Jesus é o Filho de Deus. Mas é sobre essa confissão que embasa o que é a igreja, o seu povo, o povo redimido, que está lutando aqui nessa terra, que está enfrentando essa batalha contra a morte, contra tudo aquilo que destrói a boa criação de Deus, que está resistindo e enfrentando, avançando, até que o reino de Deus esteja instalado perfeitamente e plenamente, como tem prometido como está prometido nas Escrituras para a gente. Que poder maravilhoso a gente tem no meio desse conflito. As chaves do reino, elas se tornam armas na guerra e na luta das forças contra o mal e da morte. A morte, ele é um personagem poderoso na história. Desde que Adão falhou lá no Jardim do Éden, falhou terrivelmente, a morte tem mostrado o seu poder de trazer destruição. Mas a gente tem as chaves do reino. As portas do reino da morte não podem prevalecer contra as nossas investidas. Você é um agente de Deus nesse mundo. Deus tem chamado a sua igreja para lutar essa batalha, para abrir as portas do reino, resgatar pessoas lá das portas da morte para dentro da sua igreja, para viver a realidade da luz do reino de Deus. E você tem sido chamado para isso. A luta contra a morte é uma luta que a morte já perdeu. A morte está lutando, mas ela está lutando com a mão amarrada para trás, gente. Quem tem a chave somos nós. A morte não tem acesso ao governo de Deus. Quem tem é você e eu, quando nós estamos aqui reunidos, congregados. Você na sua casa sozinho, é os outros da multidão. Você, quando está aqui com o povo de Deus, congregando e adorando junto, entendendo e confessando Jesus como Senhor, você faz parte desse povo que tem a posse das chaves do reino, porque o que a gente decidir aqui, inspirado pelo Espírito, movido pelo Espírito de Deus, está decidido na eternidade. A morte está destinada a perder, porque o seu oponente recebeu uma arma decisiva, e essa arma são as chaves do reino. Naquele momento, o movimento de permanecer totalmente secreto, que Jesus termina o texto falando, não chegou a hora, existe um segredo messiânico. A gente viu aqui, né, no versículo 20, Jesus fala assim, não é para falar nada do que vocês estão ouvindo aqui nesse momento. Porque talvez, se os discípulos falassem alguma coisa, eles iam morrer por causa daquilo. Não estava na hora ainda. A obra de Jesus não estava concluída. Talvez o testemunho deles ia ficar defasado sobre quem Jesus é. O título Filho de Deus, como começou esse texto aqui,
ele ainda não quer dizer, gente, que Jesus é Deus, plenamente da essência de Deus. Ele é um título messiânico lá do livro de Daniel, do profeta Daniel. Ser o Filho de Deus nessa realidade aqui é que alguém celestial enviado por Deus ia vir para exercer o governo de Deus, instalar o reino de Deus. O Filho de Deus seria alguém que era adotado por Deus como um descendente do rei Davi. Mas falar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, muda a essência da coisa. Entretanto, a revelação ainda não está completa nesse momento do texto aqui. Falta Jesus morrer e ressuscitar para mostrar o seu verdadeiro poderio, para mostrar a sua obra final, derradeira, finalizada na cruz do Calvário, na sua ressurreição. Mas hoje nós temos acesso a toda essa informação. A fé foi finalizada e completa. Nós temos essa mensagem. Nós temos a chave do reino. Nós cremos no nosso coração e a nossa vida é transformada por essa confissão que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cadê as suas atitudes? Cadê o seu enfrentamento contra o poderio da morte? Ela não pode resistir a você, a nós. Ela não pode resistir a nós como o povo de Deus. A resposta coerente sobre quem Jesus é, ela revela quem você é. Os homens, a multidão, responderam isso a partir do que Jesus tem feito, do que Jesus fez naquela época. Jesus era famoso porque curava, Jesus era famoso porque perdoava pecados, Jesus era famoso porque fazia milagres, multiplicou pães, saciou a fome das pessoas. Mas não era por isso que Jesus queria ser conhecido. Só por isso. Isso estava revelando o reino de Deus. E é importante a gente entender que cada vez que Jesus faz um milagre, Ele está antecipando um pedaço do seu reino. Quando Jesus cura, Ele está falando que no reino futuro dele, a morte não tem vez, não tem a palavra final, a doença. Jesus, quando multiplica os pães, Ele mostra que na eternidade, no reino dele, que virá para a terra, há abundância de recursos. Não vai ter falta, não vai ter fome, as pessoas não terão essa indignidade na vida de passar fome e necessidade. Jesus, quando perdoa pecados, Ele mostra que na realidade futura, o pecado não vai mais incomodar ninguém. Os nossos pecados estão todos perdoados. Agora, a resposta dos discípulos de Jesus, daqueles que tiveram a mente transformada, o coração transformado, aqueles a quem Deus revelou Jesus, eles respondem essa pergunta, quem Jesus é, a partir do que Jesus tem feito por meio da vida deles. Não só do que Jesus faz por mim, isso aí qualquer pessoa pode falar. Jesus me tirou disso, Jesus me abençoou com um carro, Jesus fez isso para mim. Agora, o que Jesus, como seu mestre, o Messias, o Cristo revelado de Deus, como Jesus que concedeu a você parte do governo dele aqui na terra, por meio da igreja, o que Ele tem feito através de você? Qual o testemunho que você tem dado para esse mundo, dessa batalha, desse conflito contra a morte, contra o inferno? Quantas pessoas foram resgatadas por meio da sua vida como igreja? Essa resposta, ela nasce a partir do coração de quem é discípulo de Jesus. Dessa revelação que nasce de dentro para fora, e não só de conhecimento teológico. A gente pode ler a Bíblia, vários livros teológicos, e não ter a vida transformada, não estar empenhado em perdoar, em restaurar, em resgatar, em operar em nome de Jesus. Ou você é um discípulo de Jesus, ou você é mais um na multidão, que só tem conhecimento, mas não vive a vida de Jesus. Deus abençoe nossas vidas. Vamos orar? Pai, nós oramos, ó Deus, pedindo graça do Senhor, Deus amado, para que a nossa vida seja capacitada todos os dias, ó Deus, a revelar a Tua glória nesse mundo. Como um povo que confessa o Teu senhorio, confessa que o Senhor é o Messias que veio salvar o mundo, que o Senhor é Deus plenamente encarnado, Pai amado, e a gente possa viver essa realidade na prática, nas atitudes, ó Deus. Deus nos encoraja, Pai amado, a empenhar essa batalha contra as portas do inferno, Senhor. A libertar pessoas dessa escravidão, pelo poder que há na obra do Senhor Jesus Cristo, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, como a gente sempre se despede aqui, Pai amado. Nos encoraja, Senhor, a viver tudo isso, Deus amado. Quantas pessoas têm esperado a nossa atitude, Senhor, têm esperado o nosso encorajamento em responder o Teu chamado como povo missionário, Pai amado. Quantas pessoas, Senhor, têm debatido
tem batido com a cara as portas do reino fechadas, porque a gente simplesmente escondeu as chaves no bolso. Pai, tem misericórdia da nossa vida e transforma o nosso viver, para que a nossa vida, Pai amado, testemunhe a crença de que a morte já perdeu. Ela está lutando com a mão nas costas, porque a chave do reino está na mão da igreja, e nós somos a tua igreja, Pai amado, comissionado pelo Senhor para viver a tua missão. Deus nos livra de nós mesmos, do nosso orgulho. Deus nos livra do nosso egoísmo, Senhor. Nos livra, Pai amado, da nossa incredulidade, Pai amado, da nossa autossuficiência, Senhor, da nossa soberba de conhecimento. E que a gente tem, em alguns momentos, vivido como os outros da multidão, que sabem muito, mas não tem Cristo revelado dentro do nosso ser. Sabem muito, mas as chaves estão guardadas no bolso. Sabem muito, mas não tem se empenhado na guerra contra o mal e vencido o mal como está prometido para a gente, Senhor. E abençoa o teu povo, empodera o teu povo, Pai amado, e nos encoraja para viver essa vida do jeito que o Senhor nos ensinou e nos orientou. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Pai. Amém.